Eu. Fluminense favorito. Mas favorito. Não tem debate isso. O favoritismo é mais pro Fluminense. Agora, tem um ponto aí que aumenta o favoritismo, que é o Diniz não fazer merda e não sair do Vasco. Porque Diniz e Renato Gaúcho é uma freguesia absurda. Cara, então, agora... São 11 jogos, 6 vitórias e 4 Você empates. 2 jogos de difícil, né? Cravaria que é impossível, eu diria. Você diria que é impossível. Cravo. O atual quarto maior time do mundo. Eu diria que é o quê? O Vasco com o Fernando Diniz. Não, vamos lá. O Vasco com o Fernando Diniz é impossível passar do Fluminense na Copa Brasil, do Fluminense de Renato Gaúcho. Se for essa combinação, Fluminense e Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho pode cair? Não sei, já futebol brasileiro não tem como cravar. 2 meses? Playboy. Futebol brasileiro tinha que cravar. Cuidado, hein? Você está falando do gigantesco Vasco da Gama, hein? Já posso pensar no meu próximo banho de cerveja? Dessa vez vai ser com 2 latão. Não, aí já é demais, né, família? Vamos focar que amanhã tem Campeonato Brasileiro. O Vasco entra em campo contra o Ceará às 8h30 e esse jogo é uma decisão. A gente vai repercutir aqui os jogos, secar aqui, ver ali, como é que fica, Vitória joga com quem, Santos contra quem, Vasco em casa. Chega aí pra gente resenhar nesse sentido. Quero trazer aqui também um jogador do Ceará falando sobre essa partida, mas é claro que nesse vídeo vamos repercutir essa comemoração dos torcedores do Flu-C encarando o nosso Vascão lá em dezembro. Um detalhe muito importante envolvendo essa alegria deles, comemorando tudo mais, envolve Fernando Diniz. Retrospecto aí, né, que o Phil, né, falou. Caramba, 11 vitórias do Renato e 4 empates. Fernando Diniz nunca ganhou do Renato Gaúcho? É isso mesmo? Que loucura, hein, família? Vai acontecer, vai acontecer. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Se o Thiagão deu algumas pausas assim, do nada, é porque o Thiagão só dormiu 4 horas. É isso. Fui dormir 5 da manhã, acordei 9 e não dormi ainda, né? Nesse momento que estou gravando esse vídeo, é 2h30 da manhã. A energia do Vasco ter passado de fase isso, mas aí dá uma estavada, entendeu? O pensamento foge, eu penso, cara, tem que ganhar essa Copa do Brasil aí, pelo amor de Deus. Mas não, vamos focar no Campeonato Brasileiro amanhã, família vascaína, é isso. Vamos lá, ó, eu quero repercutir com vocês os jogos, né, dessa rodada que começa hoje, às 4. Tá aí, ó, Fortaleza contra Vitória, e aqui um jogo que é difícil, né, imaginar o Fortaleza, né, é a estreia do Palermo, né, não sei se vai mudar alguma coisa, mas aqui o interessante é o Fortaleza pelo menos tentar o empate, né, para segurar ali o Vitória. A vitória do Fortaleza acho que é a melhor opção, o empate ou a vitória do Fortaleza. Você pode até pensar, poxa, Thiago, mas coloca o Fortaleza na briga. Mas o Vitória nesse momento tem, né, 22 pontos, não é isso, família? 22 e o Vasco 22. Não, melhor aqui é a derrota ou o empate, né, nesse jogo. Derrota do Vitória. Grêmio e Mirassol. Mirassol está fazendo uma excelente campanha. É um time, né, difícil, complicado de jogar, mesmo dentro de casa. O Grêmio nesse momento tem 25 pontos. Então é um adversário que a gente tem que secar. É claro, não sei se a galera lá vai estrear, o William, Arthur. O Grêmio, né, fez boas contratações, claro, se encaixar. Palmeiras e Internacional, claro, torcer aqui pelo Palmeiras, né, porque o Internacional tem 21 jogos, assim como o Vasco, e tem 27 pontos, né? O Internacional perde, o Vasco ganha do Ceará, a gente fica 2 pontos do Inter. Então, secar aqui o Internacional com todas as forças. E fechando o dia, né, tem Flu-C contra a Corinthians, né? Cara, eu nem tinha me ligado nisso, mas o Flu-C tem 20 jogos, né? Então tem 2 jogos para fazer aí, tá com 28 pontos. O melhor resultado aqui, talvez, né, o empate, né, é o melhor resultado para esse confronto. E aí amanhã, família, vamos repercutir aqui logo, tem Bragantino contra o Sport, Galo contra Santos, né, o Santos jogando fora de casa, Juventude contra Flamengo, o Juventude que costuma mandar bem, né, contra os cariocas na sua casa, apesar de ter perdido por Botafogo agora por 3-1. São Paulo e Botafogo também foge um pouquinho da gente. Vasco contra Ceará às 8h30. E na segunda-feira, né, Bahia contra Cruzeiro também, né, a galera lá da parte de cima. Assim, família, olhando aqui para os confrontos, né, entendo que o Vasco
poxa, o Vitória vai pegar o Fortaleza, mas é fora, né? Então, assim, o Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que ganhar, é o confronto talvez mais acessível. Sei que o momento do Galo também não é legal, o Santos vai enfrentar eles, mas o Sampaoli de repente ajeita mais o time lá para jogar contra o Galo, para jogar contra o Santos, né? Então assim, é um confronto que a gente tem que ganhar, até olhando, né, para as próximas partidas, porque é só pedreira. Flamengo, Bahia, o jogo atrasado, né? Cruzeiro, Palmeiras, é uma sequência bem difícil, então o Vasco precisa voltar a ganhar no domingo do Ceará. Mas aí eu quero pontuar aqui com vocês, falando um pouco do nosso adversário, trazendo aqui o jogador do Ceará falando sobre esse confronto contra o nosso Vascão. Olha só. O Vasco é uma equipe que a gente enxerga como um adversário-chave, né? Nessa nossa luta para a permanência, né? E tem todo o contexto, né? De um jogo fora de casa, uma equipe que até em alguns últimos jogos conseguiu alguns bons resultados, né? Teve uma melhora que a gente percebeu no nível de atuação deles. Teve troca de treinador, enfim, todo o contexto que envolveu o Vasco da Gama. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Porém, eu creio que a nossa equipe, ao longo das últimas partidas, fora de casa, a gente vem criando uma casca, né? A gente vem conseguindo alguns pontos. E não só pontos, como algumas atuações também que foram convincentes e, no fim, acabou faltando o resultado. Mas eu acho que aliar isso, né? Aliar a gente fazer uma boa partida, né? Sabendo as qualidades que o Vasco tem e sabendo as nossas qualidades também, para que a gente possa aproveitar, né, o que a gente tem de melhor, né? Neutralizar a equipe deles. E fazendo uma boa partida, fazendo uma boa atuação, a gente tá mais perto do resultado. Tá aí. Eu peguei aqui os últimos jogos do Ceará jogando fora de casa. Vou colocar aí na tela. Grêmio jogou fora, foi 0-0. Perdeu para o Palmeiras por 2-1, mas ganhou, né, do Cruzeiro por 2-1. Depois perdeu para o Internacional por 1-0. Conseguiu ganhar do Fortaleza 1-0. Jogo adiado contra o Fluminense. Perdeu para o Botafogo por 3-2 e empatou com o Santos 0-0. Essa é a sequência. Então me ajuda a contar aí, família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Nos últimos 7 jogos, o Ceará ganhou 2 partidas. Ganhou do Cruzeiro e ganhou do Fortaleza. É isso. Então, assim, eu acho, né, que é um time difícil de ser batido. Fora de casa, você vê ali que foi uma partida difícil contra o Palmeiras, 2-1, perdeu por 1-0 pro Bahia, pro Internacional, sempre compete, sabe? Até contra o Palmeiras eu acho que saiu na frente, né? Um golaço do Lourenço, eu acho que é uma coisa assim, deu uma sapatada de fora, então é um time complicado. Eu peguei aqui, né, a escalação do Ceará na última partida, que perdeu pro Juventude, e pode sim ter algumas mudanças, porque me parece que o Ceará fez algumas contratações aí, mas foi esse time aqui, ó, Bruno, né, a zaga ali, MV, né, tá abreviado, não sei, Éder, Nicolas e Fabiano. Richardson, Diego a gente já enfrentou, que é o Dieguinho que já jogou contra a gente pelo Goiás. Galeano, que é um cara muito rápido, né, aquele ponta agudo. O Mugni, que a gente conhece. O Ailon também, que a gente jogou na Batalha de Itu. E o Pedro Raul. Né? Mesmo assim, aqui no papel não é um time, né, que chama muita atenção, mas é um jogo difícil, família. Mas o Vasco precisa ganhar. Pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar, porque é isso que eu tô falando. Depois é uma sequência difícil aí, e a gente tem que chegar bem, né, lá em dezembro, sair dessa situação aí difícil, e de repente essa sequência, que sim, ela é complicada, mas de repente o Vasco, né, se sai bem, aí é uma confiança importante para a sequência do Campeonato Brasileiro e também olhando aí para a Copa do Brasil, é claro. Família, durante o dia a gente vai repercutindo aqui, provável escalação e tudo mais. Até falei com vocês no nosso último vídeo, gravei 4 vídeos no dia de ontem. Mas é isso, e a gente vai seguindo aqui durante o dia, vai pontuando alguma coisa, né? Parece que tem a possibilidade do Cuesta jogar, Robert e Renan, a gente vai trocando uma ideia aí durante o dia. É a primeira vez no sabadão que você está vendo esse belo rosto, você vai ver mais vezes. Então, seguindo aqui, vamos trazer aqui os torcedores do Flu-C falando desse confronto aí contra o Vasco que só acontece em dezembro. Mas vale muito a pena a gente repercutir um pouco aqui sobre esse clássico, essa decisão também que pode levar o Vasco para uma decisão a nível nacional. Olha só. Joga na rede, RR. Não cava não, joga na rede. Vai, Robert e Renan. Tá lá, pô. Acabou. 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 Solta o foguetório, Patrulha Canina. É hora de dar tchau, Patrulha Canina. É Fluminense e Vasco. Tudo que eu queria, que delícia. Robert e Renan tava guardando, filho. Ele perdeu aquele pênalti e guardou, filho.
Pra fazer festa lá no salão de festa. Acabou, filho. Acabou. Fim de papo, não fica triste não. Se ficar puta é pior. Entendeu? É isso, filho. É isso, acabou. E solta o foguetório. Vem pro papai, filho. Vem, papai. Diniz, que até tá guardado, Dinizola. Você mora no meu coração. Você tem aqui um lugarzinho no meu peito. Você deu o título da Libertadores pra gente, mas infelizmente eu vou ter que te eliminar em dezembro. Não tem jeito, filho. E, ó, já vou dar meu palpite aqui, hein. Com todo respeito ao torcedor do Vasco, faz parte da resenha, entendeu? Parabéns aí pela classificação. Torci pra vocês, entendeu? Porque os caras lá estavam porrando a gente direto, né? Então vai dar jogo, vai ser jogão. Agora, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Desculpa, cara. Desculpa. Aí vai dar gente, entendeu? A gente vai passar pra final. Sinto muito em lhe informar. E o que vai acontecer depois? Vamos pegar o Cruzeiro, né? Fluminense Cruzeiro, máximo respeito aos torcedores corintianos. Mas é Fluminense Cruzeiro, que aquele, acho que foi 2-0, né? Do Cruzeiro na gente no Maracanã. É engasgada aqui, filho. Vambora, filho. Vambora. Acabou, virou a paz. Pode anotar, printar, fazer o que quiser. Vasco está na final. Não vai tomar conhecimento do time das Laranjeiras. Diniz vai vir com tudo. Vitória, Vascão. Agora é aturar essa por dezembro. Caralho, enchendo o saco até dezembro, mané. Caraca, enchendo o saco até dezembro agora. Copa caiu nas mãos de vocês. Olha o Robson Pinheiro aí, ó. Será, cara? Será? Vamos ver. O Renato sabe jogar contra o Diniz, né? O Renato tem um excelente retrospecto contra o Diniz. Vamos ver. Pezão, devemos temer o Vasco do Diniz? Irmão, na vida a gente não deve temer nada e nem ninguém. A gente deve respeitar a todos. Sacou? O respeito tem que ter sempre. Respeitar o próximo é um dos princípios da vida. Então, assim, eu respeito o Vasco, não tem favorito, 50% de chance pra cada um. 2 jogos dificílimos. Dá pro Fluminense passar? Óbvio. O Fluminense pode ser eliminado pro Vasco? Óbvio. Tudo pode acontecer num clássico. Quem me conhece aqui sabe o quanto eu respeito a entidade clássico. Entendeu, mano? Quem me conhece aqui sabe o quanto eu respeito a entidade clássico. Tudo pode acontecer. Vamos enfrentar o Vasco, pá. Agora sim, já posso comemorar já que vamos pra final. O time que eu queria enfrentar era o Vasco. A gente não poderia enfrentar o Botafogo. O Botafogo, nos últimos tempos, tem sido uma pedra no sapato do Fluminense. E tem o fator grama sintética, que o Fluminense não consegue jogar no grama sintética. Agora já estamos na final, agora acabou. O Vasco é freguês do Fluminense, isso é indubitável. Fora o fator que o Fluminense é copeiro. Era tudo que eu queria. Agora o Fluminense vai pra final da Copa do Brasil. Agora vamos torcer pro Corinthians passar do Cruzeiro. O Corinthians não tá jogando muito bem, não tá com esse time todo, dá pra ganhar, dá pra ser campeão em cima do Corinthians. Agora vamos só escolher qual adversário que a gente vai ser campeão, Cruzeiro ou Corinthians. O Renato Gaúcho, ele sabe como parar o Diniz. O Vasco só passa sem pênalti. No jogo normal não vai aguentar o Fluminense, não. Não, né? Não, vai não, freguês. Não, né? Não tem essa de freguês, né? Vocês sabem. Pelo amor de Deus. Mas assim, família, eu venho falando aqui com vocês, pegando, comparando, na verdade, com o ano passado, que o Vasco encarou o Galo. Eu até peguei aqui a escalação do Vasco e do Galo naquele confronto, 1-1, que o Hulk achou aquele golaço que ele fez, né? Colocou bem ali na gaveta. Tá aí, ó, Léo Jardim, João Vitor, Léo, Lucas Piton e PH aqui, né? Basicamente só mudou a dupla. Zaga, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Puma, que jogou nessa função, né, de ponta, Emerson Rodrigues e Pablo Verrete. Então você olha aqui pro time do Galo, né, é um time muito mais qualificado, né? Muito mais. Apesar que o Vasco competiu, foi 2-1 lá e 1-1 em São Januário. Mas é um time muito mais qualificado. Isso não tem a menor dúvida quando você olha aqui Everson, Batalha, Lianco, Júnior Alonso, Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens, Paulinho, Arana e Hulk. É um time muito mais qualificado. Então quando a gente olha pro papel hoje de Vasco e Fluminense, cara, eu não vejo tanta diferença assim. Não vejo. Eu tava até vendo aqui os números, né, do Fluminense no jogo contra o Bahia, tive a oportunidade de acompanhar e foi um amasso no sentido de posse de bola, de ganhar as divididas, de não deixar o Bahia, né, passar do meio campo. Mas eu tava vendo aqui os números, me surpreendeu, cara. Foram 10 chutes e 5 no gol, né, ali com mais passes, posse de bola e tudo mais. Qual é o ponto que a gente vem falando aqui? O Fluminense, ele não tem... o Vasco não criou tanto assim
contra o Botafogo, mas é aquilo que eu falei com vocês, né? Até debatendo a visão lá do Flávio Dias, que o Vasco jogou como um Bangu, como um América, e eu discordo, cara, eu não concordo com isso não. Eu acho que é uma partida difícil, né? Você jogar no campo sintético, com o apoio da torcida, o Botafogo tem um time mais qualificado que o nosso, mais físico, então assim, o Vasco soube sofrer, na minha opinião, porque teve sim algumas oportunidades. Então quando você compara aqui que o Bahia jogou do jeito que jogou contra o Fluminense, e é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, não passou do meio campo. Então você não pode desvalorizar, né, o que o Vasco tentou. Foi bem? Não. O Botafogo foi melhor? Foi. Mas não foi uma partida de Bangu, de América, isso eu discordo plenamente. Até quando você olha para o lado, para a grama do vizinho. O Bahia não passou do meio campo. O Galo foi lá jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, só foi fazer alguma coisa nos minutos finais que depois já estava 2-0 para o Cruzeiro. Então a gente tem que ter esse olhar também, sabe? O Vasco competiu, conseguiu a classificação, eu prefiro olhar dessa forma, e agora que você está na semifinal da Copa do Brasil, você tem que trabalhar em cima dos seus erros e potencializar o seu jogo, né? Tem que melhorar, de fato, para a gente chegar numa decisão, né, de Copa do Brasil. Mas, como eu estou aqui comparando, né, o time do Vasco do ano passado com o Galo, que foi o nosso adversário, vamos fazer essa comparação aqui com o Fluminense. Esse foi o Fluminense que entrou em campo contra o Bahia. Fábio, Thiago Silva, Freitas, Guga, René, Martinelli, Hércules. E o Nonato, né? Ele jogou com 3 volantes. Canóbio, Serna e Everaldo. Esse é o time do Fluminense. O nosso, Léo Jardim, Hugo Moura, Freitas, de repente até lá, a gente espera, né? Cuesta, Robert Renan. Eu tava olhando aqui pro time do Vasco, família, e essa questão aqui de volante, pode ser que ele adiante o Hugo Moura. Não sei se ele pensa em trabalhar com o Robert Renan de volante, pode fazer. Robert Renan acho que já jogou de volante, já jogou de lateral. Ele deu umas arrancadas ontem, né? Que mostra que ele entende da coisa, que ele tem recurso. Não sei se o Diniz pensa nessa possibilidade. Mas vamos lá. PH, Piton, Barros e Tietê, Rayan, Coutinho, Nuno Moreira e Verrete. Eu, sinceramente, assim, eu não vejo diferença. Não vejo diferença. Nenhuma, tá? O principal jogador que tinha, assim, que fazia uma diferença para o Fluminense era o Ares. E ele não tá aqui. Agora, é um time que tem, sim, bons jogadores. Assim como o nosso, sabe? Hoje, o que me preocupa em relação a esse confronto é muito da confiança ali deles, que é em relação ao treinador. Porque assim, claro, família, fica tudo no resultado também. Porque eu acho que o Renato Gaúcho, ele trabalha, ele não tem ali uma ideia fixa, né? Se ele olhar para o adversário e ele entender que com 3 zagueiros é a melhor forma de jogar, como ele jogou em algumas oportunidades lá na Copa do Mundo, ele vai fazer isso. Se ele olhar para o adversário e barrar, entender que tem que barrar o Cano, porque ele quer mais intensidade, quer que o time dele marque lá na frente, faça a recomposição, e o Everaldo é mais forte, né, mais rápido, mais novo, para isso, ele vai barrar o Cano e vai botar, né, o Everaldo. Então, eu acho que o Renato, ele trabalha para buscar o resultado. O Diniz, né, claro, ele pensa em performar para buscar o resultado. Você consegue perceber a diferença? Porque ele não olha para o resultado, ele tem a ideia dele fixa, né? Ele acha que ele tem que performar dessa maneira, né? É aqui, eu vou jogar assim, e aí vamos ver se eu vou buscar o resultado. Você consegue entender a diferença? O Renato, ele olha para o adversário, não, eu quero o resultado, não me importa se eu vou jogar bem, né? Eu vou me defender, se eu tiver que me defender, se o time é mais limitado, eu vou pressionar, então vou mudar a forma de jogar dependendo do adversário. Eu acho que é basicamente isso. Eu não sei se é uma coincidência, né? O Renato é um cara que em alguns momentos já criticou o Diniz publicamente, falando do estilo de jogo, que ele não gosta de sair, essas coisas assim e tal, né? Até que no Vasco tá bem equilibrado essa saída de bola, mas me chamou a atenção que o Diniz não conseguiu, cara, ganhar do Renato, é isso mesmo. Depois eu vou até pesquisar isso aqui direito, né? 11 vitórias do Renato e 4 empates. Então isso é um ponto que me preocupa, sabe? E eu não vejo o Diniz fazendo isso. Eu não vejo o Diniz fazendo essa diferença, propondo algo novo, alguma mudança de peça. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, tá? E assim, família, e não muda, tá? Isso aqui é um ponto que me preocupa, de treinador para treinador. Mas mesmo assim, com as coisas que a gente tá pontuando aqui em relação ao Fernando Diniz, eu ainda acredito na classificação. É isso, a gente pode chegar lá e dentro do estilo dele, dentro da ideia de jogo dele, a coisa fluir, funcionar. Por exemplo, a jogada ali do Rayan. Se o Rayan faz o segundo gol ali contra o Botafogo, você pode ter certeza que fica um cenário muito confortável para o estilo do Fernando Diniz. Sempre que o Vasco consegue fluir, marcar os gols, a coisa acontece. Então, de repente, aquela bola entra lá, o Vasco poderia ter, né, marcado mais gols, ter mais tranquilidade, ter tido mais tranquilidade durante a partida. Então, tudo pode acontecer. Foi como o André do Sentimento Tricolor falou, e clássico, tudo pode acontecer. O estilo casar, a coisa acontecer naquele dia e fluir. E o Vasco conseguir, né, uma bela vitória, uma boa vitória. Mas, por exemplo, vou te dar aqui, ó. Ele falou na coletiva ontem o seguinte: Rayan hoje é um dos jogadores que tem maior poder de decisão no Brasil.
E é um dos que mais podem decidir jogo. E eu acho isso aqui, cara, muito incoerente da parte dele quando ele fala isso aqui, sabe? Porque a gente não vê o Diniz tratar o Ryan dessa forma. Como assim, Thiago? Ele trata o Verratti dessa forma. Ele trata o Verratti assim. O Verratti não sai em nenhuma hipótese. Então ele trata o Verratti assim. Exatamente isso. Ele não trata o Ryan como um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, porque o Ryan sai. Em diversas oportunidades o Ryan sai. Thiago, mas ele cansa. Cansa, eu concordo com você. Mas pensa comigo, de repente não é mais interessante, num determinado tempo ali, né, do segundo tempo, você tirar o Ryan da beirada de campo, que é muito claro, tenho certeza que você não vai discordar de mim, que fazendo a beirada lá você cansa mais. Você tem que recompor, você tem que ajudar o lateral direito. Então, de repente, você trazendo ele aqui para o centro do campo, ele consegue, né, se preservar um pouco mais. E quando, claro, fazia a recomposição, dividir as bolas que o Verratti também se entrega. O Verratti, cara, tem muita entrega, tem muita disposição. Não é isso que a gente, né, tá falando aqui. Mas tem já uma certa idade, é um cara pesadão. E vai passando o tempo, ele não consegue mais, poxa. Então, não seria interessante trazer o Ryan para cá, para preservar um pouco ele fisicamente, né, dessa recomposição, colocar um ponta lá, e aí sim você trata esse jogador como um cara que é referência, que pode decidir o jogo. Ele não sai. Ele não sai. Que, por exemplo, vou te dar um exemplo, na Copa do Brasil, o nosso principal jogador se chama Ryan. O artilheiro do Vasco na Copa do Brasil é o Ryan, não é o Verratti. Não é o Verratti. Então eu não vejo, porque o Diniz não faz isso. O Diniz não tem essa modificação de colocar um time mais leve, um time para competir mais fisicamente, para ter o contra-ataque, sabe? Então isso me preocupa um pouco. Nesse jogo contra o Botafogo, eu ainda consigo entender, tá? Eu ainda consigo entender pela questão da bola aérea, pela disputa de pênalti, né? O Verratti ter ficado. Agora, a partir de domingo, depois contra o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, essa pegada aí, né? E ele continuar com esse tapa-olho e não promover esse tipo de mudança, cara, é muito difícil, sabe? É muito difícil. É muito, muito complicado. E eu vou te falar que eu acho que 90% da torcida do Vasco pensa como eu, né? Não pode ser. Não pode ser intocável. Não pode, de forma nenhuma. E o Diniz trata o Verratti dessa forma. Não é o Ryan. Não estou dizendo aqui que o Ryan não tem que sair, tá? Só estou dizendo que ele é incoerente. Ele foi incoerente. Porque o Ryan não saiu contra o Botafogo. Mas o Ryan sai direto. E o Verratti não. O Verratti joga todos os jogos 90 minutos nas mãos do Diniz. Ele não mexe num cara cansado, exausto. Isso é loucura, você entende? Mas o meu ponto é esse, família. O jogo contra o Fluminense, assim como no jogo contra o Botafogo, estou confiante no confronto. Dá sim pro Vasco passar, porque, como eu disse, diferente do ano passado, esse ano é um confronto muito mais equilibrado no papel. E até dezembro, muita coisa pode mudar. Foi o que eu falei no nosso último vídeo. Se o confronto fosse na semana que vem, eu, daria um leve favoritismo pro Fluminense. Pela questão do campo. O Vasco não vai jogar em casa. Não vai jogar em casa. Não sei se vai jogar as duas no Maraca, se vai levar um jogo pro Newton Santos. Então tem essa questão que pesa nesse confronto. E o Fluminense é um time que está confiante nas Copas. Né? Tá mandando muito bem. Muito por essa, né, questão que a gente está falando aqui do Renato Gaúcho, de entender. Opa, vou enfrentar assim, vou jogar desse jeito, vou modificar aqui. E eu acho que dessa forma, né, o Fluminense tá caminhando aí nas Copas. Mas como eu disse, é um leve favoritismo. Né? Leve. Acho que é um confronto muito igual. Isso aqui, na minha modesta opinião, hoje. Agora, em dezembro, muita coisa pode acontecer. Né? A defesa do Vasco melhorar, o Diniz, né, promover alguma coisa diferente no time do Vasco, não para ser titular, mas, sabe, ganhar determinada ideia. Você tem aquela ideia funcionou. Poxa, eu posso promover essa mudança aqui porque funcionou. Seja com um ataque mais leve, seja, sabe... Qualquer coisa diferente. Não a mesma coisa sempre. Não mudar, trocar 6 por meia dúzia. Sabe? Isso é difícil. É ou não é? Fui.